Existe um jejum que pode mudar tudo em 24 horas? Vamos analisar comigo o que as escrituras falam aqui. Quando o céu decide responder, há momentos em que a pressão fica tão grande e a angústia tão profunda e a batalha tão intensa que você percebe: ou Deus intervém agora ou nada muda. E é nessa hora que nasce o jejum que move o céu. Não é um jejum por costume, não é um jejum por religiosidade, não é um jejum superficial. É um jejum que nasce do desespero santo, da decisão radical e de se humilhar diante de Deus, da fé que rompe as atmosferas e da entrega que retira todo impedimento espiritual. Então, quando o coração se alinha, o céu se move. E há respostas que Deus libera em 24 horas, porque a fé destravou. A obediência abriu o caminho e o jejum preparou a atmosfera para que o impossível acontecesse. O jejum que tira o peso da sua alma. Muita gente jejua do estômago, mas não jejua da alma. E é por isso que não vê resultados. O céu se move quando a alma se rende. O jejum que funciona é o jejum que quebra o medo, que entrega o controle, que destrói o orgulho, que cura a sua dor, que libera a mágoa, expõe os traumas, trabalha as carências e rasga a autojustiça, para que a pessoa finalmente chegue à fase mais poderosa, a rendição total. Então, quando o coração se quebra diante de Deus, o céu se abre. Jejum não é barganha, é alinhamento com a palavra de Deus. Não é sacrifício físico, é transformação interior. Deus responde ao que sai de dentro, não ao que você deixa de comer. Então, quando o jejum limpa o seu interior, o exterior tem que responder. Então, quando Deus decide acelerar de vez, existem momentos bíblicos em que Deus antecipou respostas que em questão de horas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, mas só quando orou com arrependimento sincero, então Deus ordenou: vomita-o. Daniel orou e jejuou, e o anjo saiu imediatamente com a resposta. Esther decretou um jejum e em 24 horas o favor começou a se manifestar. Então o padrão é claro: quando há jejum com entrega e propósito, Deus movimenta o ambiente espiritual rapidamente. A aceleração divina não ocorre por forças humanas, mas por alinhamento espiritual com a vontade de Deus. O jejum que abre as portas fechadas, e há portas que não se abrem com lágrimas nem com força, só se abrem com jejum. O jejum remove bloqueios espirituais invisíveis e desfaz votos malignos, corta acordos do inimigo, silencia acusações e destrava aquilo que estava retido. Quando você jejua com propósito, é como se você colocasse fogo no mundo espiritual. Tudo que era escondido aparece, tudo que era travado se solta, tudo que era bloqueio se desfaz. As portas fechadas há anos se abrem em um dia. As situações que empacavam por meses são destravadas em horas, porque o jejum coloca Deus no controle e tira você do caminho. O jejum que rompe as amarras antigas. Existem prisões espirituais que acompanham famílias inteiras. Ciclos de fracasso, pobreza, abandono, traições, escassez emocional, destruição de relacionamentos, guerras repetitivas. Esses laços não se rompem com força humana, eles se rompem com jejum, porque o jejum coloca você sobre a autoridade espiritual.
Então, quando você jejua, o céu recebe legalidade para intervir e o inimigo perde o direito. Correntes antigas que ninguém conseguia quebrar se desfazem quando alguém decide humilhar o coração diante de Deus. O jejum que move o céu é aquele que atinge as gerações. Quando o jejum altera a atmosfera, há lares onde a paz não entra há muitos anos. Há relacionamentos onde o clima é pesado. Há pessoas que caminham com uma nuvem escura sobre a sua cabeça. Nada prospera, nada avança, nada flui. O jejum é a ferramenta que limpa as atmosferas. Ele expulsa as opressões, desfaz as influências malignas e fecha portas para ataques noturnos. Silencia a voz do medo e destrói ambientes espirituais criados pelo trauma e pela dor. Em 24 horas de jejum com quebrantamento, a atmosfera muda. O peso cai, o ambiente é limpo, a mente respira e a alma encontra descanso. O jejum que destrava respostas travadas. Há respostas que Deus já liberou, mas o mundo espiritual bloqueou. Daniel viveu isso. A resposta estava liberada, mas havia guerra no reino invisível. O jejum é o que coloca fogo nos céus e acelera o rompimento. É ele que dá força aos anjos, destrava os caminhos e traz o que estava retido. Quando você jejua, a resposta que estava a caminho chega. O que era demora vira aceleração, e o que era luta vira vitória. O que era guerra vira testemunho. Jejum que expulsa os inimigos, ataques na madrugada, confusão mental, inquietação espiritual e perturbações emocionais. Pensamentos intrusivos, tudo isso perde força quando existe jejum. O inimigo não resiste a um coração rendido. Jejum com arrependimento abre brechas para Deus e fecha brechas para o inimigo. Onde há rendição, não há legalidade para aflições. Onde há entrega, não há espaço para tormentos. O jejum que move o céu é o jejum que fecha as portas do inferno. Então, quando Deus age em 24 horas, sim, Deus age em minutos, mas há algo especial que quando o jejum é feito com propósito, arrependimento, entrega, em 24 horas Deus pode restaurar relacionamentos, virar corações, trazer respostas, quebrar cadeias e desfazer ataques, liberar milagres, destravar documentos que estavam retidos, trazer conexões, gerar provisão inesperada. O tempo não limita a Deus, mas a entrega pode acelerar o que estava sendo resistido. Então, o jejum que gera transformação interior. A maior mudança do jejum não é externa, é interna. A pessoa começa o jejum pedindo que Deus mude algo ao seu redor e termina percebendo que o maior milagre foi dentro dela. No jejum, Deus mostra áreas que precisam ser curadas, pecados que precisam ser confessados, dores que precisam ser quebradas e lembranças que precisam ser tratadas. É uma cirurgia da alma. É quando a alma é curada. Tudo na sua vida muda com jejum, oração, quebrantamento, leitura da palavra. O jejum que entra como incenso diante de Deus. A Bíblia nos mostra que sacrifícios, quando são sinceros, sobem como perfume suave ao céu. Então, o jejum feito com o coração quebrantado é como um incenso puro diante de Deus.
Deus vê o seu esforço, vê a sua renúncia, vê o seu arrependimento, vê a sua entrega. O que sobe como sacrifício volta como resposta. E Deus não ignora um coração que se humilha. Quando você se baixa, Deus se levanta. Então, o jejum que toca no propósito. Muita gente está perdida, sem direção, confusa, desanimada. E o jejum realinha o seu propósito. Durante o jejum, Deus corrige as suas rotas, revela novos caminhos, mostra o que é dele e o que não é dele. Então Deus remove distrações, silencia vozes e corta confusões e mostra a direção certa. E em 24 horas Deus pode fazer você enxergar o que não via há muitos anos. O céu se move quando você jejua. O céu se move quando o coração se move. Quando o teu coração tem a intenção de buscar resposta e se move através do jejum. O jejum muda tudo em 24 horas. Não é sobre comida, não é sobre entrega, não é sobre o seu sacrifício físico. É sobre obediência, é sobre rendição. Não é sobre um ritual, é sobre rendição. E quando o coração se volta para Deus, o céu inteiro responde. Há jejuns que mudam dias, há jejuns que mudam semanas, mas há jejuns, aqueles nascidos da entrega total, que mudam tudo em 24 horas. Porque quando o céu se move, nenhum gigante fica de pé, nenhum laço permanece preso, nenhuma porta continua fechada. Mova o coração e o céu se moverá. Aleluia, glória a Deus. Quando você move o coração alinhado para Deus, o céu se moverá junto com você, te alinhando para Deus. Glória a Deus. Fique com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.